noite, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo aí preparado para mais uma live aqui no Vivendo com IDP? Tô com saudade, né? Fazemos 2 meses, essa é a primeira live do ano. O tema da atualidade, que é a vacina do Covid. E a gente hoje vai ter aqui um médico especialista, né, que vai falar tudo a respeito da vacina contra o Covid-19 e para os pacientes com imunodeficiência primária. Então, para vocês que não me conhecem ainda, eu sou Cristiane Monteiro, estou aqui à frente do grupo, né? Sou integrante do grupo Vivendo com IDP, junto com as minhas amigas aí, a Eli, Magá, a Lília, e sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Vivendo com IDP. Fizemos uma enquete para saber qual era o tema escolhido para essa primeira live e não poderia ser outro, né? Saiu aí a vacina. E teremos também nas próximas lives outros temas que foram escolhidos também, né, como sugestão aí para novas lives. E vocês que quiserem sugerir aí novas lives, novos temas, a gente está iniciando aqui esse ano de 2021 com esse tema, vacina contra o Covid, mas teremos outras aí também durante as próximas, tá bom? Sejam bem-vindos. Lembrando, né, que aqui é um grupo de pacientes e familiares, nosso foco é esse, mas todos estão bem-vindos para poder receber essas mensagens maravilhosas, informações importantes e precisas a respeito desse tema tão importante para todos nós, né? A vacina contra o Covid. Graças a Deus, né? Começamos o ano bem, com essa belíssima notícia, né? Temos vacina. E essa aí era uma dificuldade, né? Uma preocupação, um medo para todos, né? No ano passado, como é que seria esse ano. Então a gente, graças a Deus, tivemos essa belíssima notícia, né? E começaremos o ano já vacinando contra o Covid, e a esperança aumentou muito, né, para que a gente tenha assim, um ano realmente muito melhor que 2020. Já tem bastante gente aí entrando, vamos chamar, pessoal, mandar aí o aviãozinho para todo mundo, para os familiares, para os amigos, né, que fazem infusão lá do hospital, vamos mandar para todo mundo. O tema não é restrito somente para imunodeficiência, mas todos aqueles que quiserem ter informação precisa sobre a vacina contra o Covid, vem com a gente. Vamos hoje aí realmente responder várias perguntas e com certeza vai ser uma live maravilhosa. Mês de fevereiro é um mês muito importante, né? É o mês dos raros, é um mês de conscientização das doenças raras. Aí hoje eu vim até com essa camisa aqui, ó, que é da FAG, né? Que criou essa campanha. Somos todos raros, e realmente somos. Todos nós somos raros de alguma forma, né? E nós aqui do grupo de imunodeficiências primárias ou erros inatos da imunidade também somos raros. Então, convoco todos vocês também a entrar nessa campanha, né, de conscientização das doenças raras, entre elas as imunodeficiências. Então, que a gente possa aí divulgar nas nossas redes sociais esse mês de conscientização das doenças raras, tá bom? Eu vou chamar o Dr. Condino para participar aqui com a gente, ele já está aí, né? Já recebi aqui comunicado que ele já está na live. E restritamente a gente vai estar respondendo a respeito das vacinas, né? Da vacina específica contra o Covid-19. Mas eu gostaria, antes de começar, de agradecer, até botei no story, esse livro que eu ganhei, né, do Décio Antunes, que é o pai da Luíne Neiva, que foi uma amiga que eu conheci no primeiro encontro de pacientes com imunodeficiências primárias em São Paulo, em 2011. E esse livro, gente, a Luíne deixou, né, ela faleceu em 2015, e ela deixou escrito aqui várias informações sobre as imunodeficiências, muita coisa importante, assim, que vale a pena a gente ler. Então, aqueles que quiserem adquirir, tá aí à venda esse livro, e com certeza vocês vão se emocionar. Eu gostaria de agradecer aí o Décio, que me presenteou com esse livro, e compartilho com vocês aí que realmente é uma boa leitura e grandes emoções, e além de muitas informações sobre as imunodeficiências, tá bom?
Então vamos lá, vamos chamar o Dr. Condino. Gostaria de apresentar primeiramente, né, o Dr. Condino, Dr. Antônio Condino Neto, a gente conhece como Dr. Condino, né? Tem vários pacientes. Quem é paciente do Dr. Condino aí, gente? Coloca aí nos comentários. E Dr. Condino, ele é presidente do Departamento de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele também é diretor, né, da empresa Jeffrey Molden e também é membro, né, do Comitê de Imunodeficiência da ASBAI, entre outros aqui, que é muita coisa para ler, né? O currículo do Dr. Condino é bem grande. E é um prazer e uma honra ter a nossa primeira live, né, com o Dr. Condino. Então, vou chamá-lo aqui para que a gente possa conversar e também, né, discutir sobre esse tema tão importante para todos os pacientes com imunodeficiência primária. Então vamos lá, chamar aqui o Dr. Condino. Tudo bom, doutor Condino? Boa noite. Olá, boa noite, Cristiane. Boa noite a todos os pacientes do grupo Vivendo com IDP. Agradeço muito esse gentil convite para conversar com o grupo a respeito da temática das vacinas e me colocando aqui à disposição. Então, muito obrigado e aqui um cordial boa noite a todos. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite, é uma honra mesmo tê-lo conosco. Temos muitos pacientes no nosso grupo, né, que são pacientes seu e com o pedido deles, né, trago o Dr. Condino para conversar numa live. Então, é uma honra nossa tê-lo conosco. E esse tema realmente é um tema muito importante, né? Principalmente num momento como esse, de começar, né, a vacinação. E muitos pacientes e familiares estão apreensivos. Os imunodeficientes poderão fazer a vacina contra o Covid? Então, essa é a dúvida. Quem faz imunoglobulina precisa tomar vacina? Enfim, tem tantas dúvidas. Tenho certeza que você vai poder conversar com a gente sobre isso. Então, eu combinei com a Cristiane que eu tenho o vício de ser professor, eu gosto de dar aula. Então, quem é paciente meu sabe que durante a consulta eu gosto de falar da aula, daí que eu abro para perguntas. Então, eu vou dar aula, tá bom? Eu vou dar aula, vou dar algumas explicações para a gente conferir aqui a base para a discussão. Então, vou falar um pouco e daí a gente abre para as perguntas. Então, vamos começar assim. Eu já vi que a pergunta é: os pacientes com imunodeficiência podem tomar a vacina anti-Covid? Eu vou responder que sim. Existem exceções? Algumas. A gente vai abordar isso. Por quê? São 406 doenças. Nem todos são iguais. Aliás, não tem um igual ao outro, né? Nós não somos animais de laboratório clonados. Então, vamos conferir, assim, alguns aspectos gerais. Então, em primeiro lugar, esse vírus, o SARS-CoV-2, que dá Covid, ele é um vírus que tem já alguma variabilidade genética. Todos estão ouvindo falar da variante de Manaus, a variante da África do Sul e do Reino Unido, inclusive de serem mais virulentas. E como é que é a infecção? Esse vírus, ele tem na estrutura dele uma proteína chamada proteína S, a espícula, e ele usa essa espícula para se ligar a um receptor chamado ACE2, que existe nas células do nosso epitélio respiratório, na via respiratória, em todo o sistema cardiovascular, em todos os vasos sanguíneos, no coração, no intestino, nos testículos, penetram também nos neurônios, no cérebro e nos rins. Então, eu gostaria de destacar esses lugares principais. Então, uma vez que esse vírus penetra, ele é de transmissão respiratória, de altíssima transmissibilidade, lá dentro das células do epitélio respiratório, eles vão desencadear a resposta imunológica inata. Então, é aquela que desencadeia o estado antiviral,
dentro das células do epitélio respiratório, e isso é mediado pelos interferons do tipo 1. Tá? Interferon tipo 1, até existem medicamentos que são usados, por exemplo, para tratar a esclerose múltipla, que é o interferon beta, o interferon alfa, que é para tratar hepatite C. Então, são já velhos conhecidos. Então, eles desencadeiam aquele chamado estado antiviral, e a célula, por si só, é capaz de matar o vírus. Né? Então, ele vai dotar a célula do epitélio respiratório para já ser uma primeira barreira. Mas, junto com isso, vem outros mediadores da resposta imunológica, né? As chamadas citocinas, quimiocinas, que vão atrair para o local, vão pedir ajuda para outras células da imunidade inata, que são as células de linhagem mielocítica, chamadas neutrófilos, e vou destacar os monócitos macrófagos. Então, dos pacientes aqui que têm defeitos de neutrófilos, tem neutropenia, né, sabem do que eu estou falando. Então, ali já desencadeia uma segunda onda de processo inflamatório, no sentido de conter esse vírus, e, por sua vez, essas células da imunidade inata, elas vão liberar outras citocinas, outras interleucinas, outras quimiocinas, e vão atrair para o local os linfócitos, né, que todos nós aqui conhecemos. Tem os linfócitos T e os linfócitos B. Então, na medida que acontece aquele processo de apresentação de antígeno, o linfócito T reconhece os antígenos do SARS-CoV-2, ele vai liberar as interleucinas dele, as citocinas dele, no sentido de reconhecer esse antígeno e recrutar os linfócitos B, que produzem os anticorpos. Veja que mais de metade das imunodeficiências conhecidas referem-se a defeitos na produção de anticorpos. São defeitos da célula B ou conjugados, combinados, defeitos de célula T e B. Bom, os anticorpos, os linfócitos B vão iniciar a produção de anticorpos dentro daquele padrão que a gente conhece. Na primeira semana predomina a IgM, depois, mais para frente, lá através da segunda, terceira semana, vem a IgG predominante, mas aqui tem uma característica interessante nessa infecção, que essa linha do tempo não é exatamente assim, matemática igual de outras infecções virais. Meio que a IgM e a IgG elas vêm juntas, e a IgA também. Então, lá para o 21º dia de infecção, nós temos anticorpos. Esses anticorpos, eles são neutralizadores. Eles neutralizam a proteína N do vírus e vão neutralizar a proteína S de maneira a impedir a entrada do SARS-CoV-2 nas células do organismo, com destaque para a via respiratória. Então, respondendo à primeira pergunta, como é que funciona a vacina? A vacina funciona estimulando esse breve mecanismo que eu acabei de relatar, as células T e os anticorpos, as células B para produzir anticorpos. As células T, por sua vez, nós temos, todo mundo conhece, a célula CD4, CD8. A célula CD4 é o linfócito auxiliador, o helper, né, que recruta e regula a resposta imune. E as células CD8, elas são células efetoras. Então, elas vão reconhecer antígenos do vírus SARS-CoV-2 presentes nas células, com destaque na via respiratória, e ela vai fazer um mecanismo de citotoxicidade dependendo de célula, ou seja, ela reconhece que dentro daquela célula tem SARS-CoV-2, ela se liga àquela célula e ela manda uma metralhadora giratória em cima daquela célula e mata aquela célula junto com os vírus. Né? Então, essas proteínas, elas são chamadas de perfurinas. Então, é exatamente, vocês imaginam uma placa assim, de sinalização de trânsito, toda furada com um tiro de metralhadora. Que a gente já viu muitas fotos dessa, é exatamente o que acontece. Então, quando a célula T dispara toda essa munição, as células se desequilibram do ponto de vista osmótico, e vamos lembrar que vírus é um parasita intracelular obrigatório. Não existe vírus fora de célula, assim, vivendo, replicando.
ele até fica num estado de latência, ele fica ali quietinho, esperando a oportunidade dele, não se replica, mas para ele se replicar e viver, ele tem que estar dentro de uma célula. Por quê? Porque ele utiliza a nossa maquinaria genética, né, o núcleo das nossas células, o nosso DNA, o nosso RNA, para poder se replicar, para replicar o material genético deles. Então, é assim que funciona na célula T. Então, tudo que a gente está vendo aí de discussão a respeito de vacina tem a ver com a estimulação das células T e D. Mas eu gostaria de lembrar que existem agora já trabalhos publicados de grupos, de coortes, de pacientes com imunodeficiência primária, analisando a evolução desses pacientes. Veja que tem um trabalho do grupo italiano, que foi publicado pela doutora Isabella Quinti, mostrando que lá, justamente os pacientes com A-gama-globulinemia, aqueles que nasceram sem linfócito B, até que tiraram de boa essa infecção. Ou seja, teve gente que sobreviveu à infecção com SARS-CoV-2 sem produzir anticorpo nenhum. Então, assim, eu confesso assim, eu fui um dos revisores desse trabalho, quando eu li, assim, eu abri um sorriso até a orelha e falei, olha só, os anticorpos são muito importantes, mas eles não são tudo para a resposta imune. Tem um grupo de pacientes, isso é uma prova da natureza, que o ser humano pode sim sobreviver ao SARS-CoV-2 sem produzir anticorpos. Está lá, é uma evidência clínica. Depois veio o trabalho da doutora Isabelle Maitz, analisando, claro que existe um risco maior de gravidade, de mortalidade com os pacientes imunodeficientes, e nós temos um trabalho aqui no Brasil, que foi organizado pela doutora Ekaterine Guduriz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o trabalho está em fase final de redação, de formatação e análise dos dados. Também ela analisou um grupo de 126 pacientes e existe um risco maior de morbidade e mortalidade, mas assim, a boa notícia é que a grande maioria dos pacientes conseguiu sim superar a infecção. Então eu gostaria de trazer essa palavra de tranquilidade para os pacientes, não estou dizendo que está tudo bem, não. Mas também eu estou trazendo essa boa notícia, que é um bicho-papão, mas assim, os pacientes com imunodeficiência conseguem sim reagir a essa infecção. Tem mais risco, mas conseguem reagir. O que eu quero dizer é que Covid não é uma sentença de morte para os imunodeficientes. Ok? Outro ponto que eu gostaria de deixar claro, existe um consórcio internacional, o Covid Human Genetic Effort, que é liderado pelo professor Jean-Laurent Casanova, que é um imunologista especialista em imunodeficiências. Nós participamos desse consórcio, e a motivação desse consórcio foi, ao olhar os casos de Covid, a gente vê que tem um vírus e um amplo espectro de doenças. Tem pacientes assintomáticos, pacientes com formas muito leves, pacientes com formas moderadas e pacientes com formas extremas. Então, assim, os extremos, grave e gravíssimos, são um pequeno percentual, mas de alta mortalidade. E outros, estão nem aí. Claro que existem comorbidades conhecidas, como a diabetes, a hipertensão, a obesidade, e outras doenças. Mas isso nos motivou a olhar para essa situação como a gente olha para casos de imunodeficiência. Por exemplo, existe suscetibilidade mendeliana para tuberculose. Tem pacientes que têm aqui infecções por micobactérias, porque eles têm defeitos genéticos que os predispõem a ter infecção por micobactéria. Então foi essa pergunta que nós fizemos. Será que existe algum defeito genético em pacientes que morrem por Covid? Ou seja, aquele paciente que era assintomático, vivia de boa, e de repente pegou Covid e morreu sem nenhum outro fator de risco? Então isso nos chamou a atenção, assim como tem os defeitos de Toll-like 3,
aquelas crianças que desenvolvem encefalite pelo herpes e que pode ser fatal, é muito grave. E esse trabalho foi feito e mostrou que existe sim um grupo de 8 genes que tem mutações de padrão autossômico dominantes e que predispõem o paciente a desenvolver COVID grave. Nesse grupo estão os homens. E por sua vez, esse pequeno grupo de casos muito graves, um percentual deles desenvolve um mecanismo de autoimunidade que anula o efeito dos interferons do tipo 1. Então, é como se o paciente estivesse nadando num tanque de areia movediça, ele não sai. Porque, além dele não responder direito, ainda faz autoanticorpo que destrói o pouco que ele consegue fazer. Então, essa é mais uma imunodeficiência primária, tá? Esse grupo de pacientes se juntam ao nosso grupo, ou seja, um percentual dos casos de COVID grave, eles têm mutações na via dos interferons tipo 1, da imunidade inata, que os predispõe à forma de COVID grave. Ponto. Agora eu vou recordar os tipos de imunodeficiências. Então, resumindo, os mais frequentes, nós temos os defeitos de célula T, os defeitos de célula B, portanto, os defeitos de anticorpos, as imunodeficiências combinadas, B e T. Nós temos os defeitos de fagócitos, onde entram lá os neutrófilos. Temos os defeitos da imunidade inata, que é um grupo mais recente, e ali tem um extenso grupo. Temos defeitos do complemento, temos síndromes associadas a imunodeficiências, temos as falências de medula óssea, e mais alguma que agora eu estou esquecendo de falar. Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo que está sendo feito em termos de diagnóstico de COVID e de vacina de COVID prevê anticorpos. Claro que para o diagnóstico da doença aguda, interessa fazer lá o teste do PCR, ou seja, coloca lá o cotonete na via respiratória e com isso a gente detecta o vírus, ao vivo e a cores. Mas os outros corpos são com base na produção de anticorpos. Então, assim, trazendo isso para o grupo de imunodeficiências primárias, então, o primeiro ponto. Se a gente for usar sorologia, ou seja, detecção de anticorpos IgG e IgM, ou anticorpos totais, para o grupo de imunodeficiências primárias, é esperado que mais da metade dos pacientes vão continuar soronegativos. Ou, ao tomar a vacina, a soroconversão não vai ser satisfatória. Mas não quer dizer que os outros setores do sistema imune não estejam funcionando. E isso comercialmente não tem para avaliar. A gente não vai ficar, ou seja, provas de linfoproliferação, de imunidade de células T, ver a liberação das perfurinas, e não tem teste comercial para isso. Então, existem aspectos da resposta imune que são silenciosos e que vão muito além de testes sorológicos. Ok? Então, eu queria deixar essa base para agora eu entrar no assunto das vacinas. Nós temos, eu vou destacar alguns grupos de vacinas e vou falar das vacinas que estão em órbita aqui no espaço aéreo brasileiro. Tá? Existem vacinas baseadas em RNA, que é o caso da Moderna e da Pfizer. Existem vacinas de vetores virais, ou seja, são adenovírus inativados quimicamente, mas que têm a inserção do código genético do coronavírus. Então, aí está a Oxford AstraZeneca, que agora vai ser fabricada pela Fiocruz. E tem a vacina russa, que é a Sputnik, e tem a vacina da Janssen, que é uma divisão da Johnson & Johnson. Então, é adenovírus que teve uma manipulação genética de inserir sequências genéticas do SARS-CoV-2. Aí nós temos vacina de corona mesmo, inativado, que é o caso da Coronavac, que vai ser fabricada pelo Butantan, e da Covaxin, que é fabricada pelo Instituto Bharat, da Índia, e que vem sendo aí cogitada para ser trazida para o mercado privado de vacinas. E por último tem uma outra, que é a Vivavax,
e ela é uma vacina somente da espícula, da proteína S. Ali é um sistema de um baculovírus que insere as sequências dele em células epiteliais, e elas, por sua vez, produzem as proteínas S, as espículas, e daí elas formam agregados, e por si só elas vão estimular o sistema imune. Eu vou voltar na vacina do RNA. Funciona assim. A maioria das pessoas aqui passaram pelo curso colegial, pela aula do cursinho. Não precisa ter feito faculdade de medicina. Então, lembra, dentro do núcleo tem DNA. O DNA, quando ele vai codificar uma proteína, e a gente codifica milhares de proteínas, ele transcreve essa informação no RNA mensageiro, que deixa o núcleo, vai para o citoplasma da célula, lá ele se liga ao ribossomo, e lá ele traduz aquela informação em aminoácidos que se juntam e formam uma proteína. Todo mundo lembrou disso. Então, quando você toma uma dose da vacina da Pfizer ou da Moderna, as células musculares e musculares nossas passam a fazer a proteína S do coronavírus, e essa proteína S é apresentada pelas células dendríticas, os linfócitos T, que recrutam os linfócitos B e que produzem os anticorpos. Tá? Então, ali, um primeiro esclarecimento é que ninguém vai ser chipado. Então, olha bem para mim se eu tenho cara de iPhone para eu ser chipado. Né? Então, o Partido Comunista Chinês não vai saber o que eu penso, a CIA também não, e nem a KGB. Tá? Então, vamos parar com essa fantasia. Não tem essa de chipar. Segundo, que ninguém vai virar jacaré, porque a sequência de vírus que tem ali é do coronavírus, que é para secretar uma proteína do coronavírus. Ali não está o genoma do jacaré. Então ninguém vai virar jacaré. Quem fala essas coisas não vou ficar citando nomes, mas quem saiu com essa reflete o extremo da ignorância. E que ainda acredita que a Terra é plana. Então, se a gente voltar na história de Galileu Galilei, que foi queimado numa fogueira da Inquisição, porque ele falou que a Terra era redonda, então acho que a gente está nesse nível de conversa com essa pessoa. Então, eu queria tranquilizar todos os pacientes que o código do RNA é só uma proteína que está sendo codificada ali, não haverá manipulação genética de ninguém, nenhum paciente aqui vai ter o seu genoma alterado. Da onde veio esse tipo de ideia, de fazer uma vacina de RNA? Eu vou dizer para vocês que é assim, uma boa notícia. Isso foi inspirado no próprio caso das imunodeficiências primárias. Vocês já ouviram falar de terapia gênica, não ouviram falar de terapia gênica? Ora, existe terapia gênica para algumas formas de SCID, para algumas formas de doença granulomatosa crônica, para síndrome de Wiskott-Albert. Então, existe uma maneira de fazer, que é inserir as sequências de DNA corretas num vetor viral, pegar a célula-tronco do paciente, inserir essa informação genética correta lá dentro, a célula-tronco do paciente começa a replicar com a informação correta, e daí a gente faz um autotransplante. É isso que é terapia gênica. Agora tem outros sistemas também de edição gênica e correção, como as CAR T-cells, que vão ser usadas agora para tratamento de câncer, mas isso também vai chegar na área de imunodeficiências e vai ajudar muito a gente curar os defeitos genéticos de imunodeficientes e tendo, assim, muitas outras possibilidades, além do transplante de medula que todos já ouviram falar. Bom, então essa ideia da terapia gênica, na verdade, ela foi simplesmente transposta para fazer uma vacina. E isso é maravilhoso, por quê? Porque agora vem as cepas mutantes mais virulentas e vai ser muito fácil atualizar as vacinas. Você insere em sequências adicionais, aumenta lá a oferta de RNA transcrito nas vacinas e fica fácil de atualizar. Isso também vai acontecer com a Oxford, com a Sputnik e com a Janssen. Por quê? Porque você insere as sequências atualizadas
E ao inserir no adenovírus inativado, a gente também vai ter atualizações a partir do ano que vem. Na vacina da Vivavax também, porque é proteína S, ou seja, quando você inserir o baculovírus nas células epiteliais para elas replicarem a proteína, você vai inserindo informações atualizadas. Então, felizmente, a tecnologia é a serviço do homem, né? E a outra boa notícia para todos os pacientes com imunodeficiência é que as vacinas de RNA é só RNA, não tem vírus ali. As outras que têm vetor viral, como a adenovírus, elas são adenovírus inativado, portanto seguras para pacientes com imunodeficiência. E as coronas inativadas, elas são coronas inativadas. E a da Vivavax, que é só proteína, tá? Então essa é uma boa notícia. Quanto que paciente com imunodeficiência não pode tomar vacina? É quando a gente tem vacinas de vírus vivo atenuados ou bactérias atenuadas, por exemplo, a BCG, para quem tem SCID, não pode, porque a BCG vai replicar na ausência dos linfócitos T. E pacientes que têm deficiência de anticorpos e deficiências de células T, se eles, por exemplo, eles correm risco de receber uma vacina da febre amarela, porque o vírus é vivo atenuado. Mas da corona não tem ninguém fazendo vacina de vírus vivo atenuado. E isso é uma notícia muito boa. Deixa eu falar agora, deixar a Cristiane falar um pouco, coitadas. Vamos lá, Cristiane. Aula, né? A aula é maravilhosa. Eu acho que você destacou coisas assim, realmente, que a gente está ouvindo muito, né? Essa questão de ser espado, de virar jacaré. Isso aí, realmente, a gente está ouvindo muito. É um prejuízo muito grande, né, para a ciência ter esses tipos de antivacina, né, que está aí crescendo, infelizmente. Isso precisa ser falado, né, para poder as pessoas entenderem e confiarem na ciência, né? Eu acho que não só os pacientes com deficiência, mas todas as pessoas ficaram realmente apreensivas por ter sido muito rápido, né, a vacina, mas era necessário ser rápido, né, doutor? Por conta da gravidade. Sim, que se tornou claro. Uma pandemia, né? E o serviço da ciência estava ali pronto, né, para realizar isso, e acho que é um grande ganho. Acho que nunca se ouviu falar tanto de imunologia, nunca se ouviu falar tanto de anticorpos, de imunodeficiência. A gente se sentiu até privilegiado de tanto que ouviu. Vai ser a ciência do século. Agora chegou a vez da imunologia. Veja, a descoberta das imunodeficiências tem aí mais ou menos depois da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar aí que tem uns 60 anos, 70 anos, né, que começou a se descrever os primeiros casos. Mas exatamente é por isso que a gente conseguiu construir o mapa do sistema imune, ou seja, quando nós temos um defeito genético, a gente vê o que acontece ao vivo e a cores na vida da pessoa. E a partir daí a pesquisa foi avançando, e isso agora vai dar muita base para o desenvolvimento de novos tratamentos, novas terapias para câncer, para doenças autoimunes, para as próprias imunodeficiências, logicamente, e para o desenvolvimento de vacinas e enfrentamento das pandemias. Olha que informação preciosa. Pacientes com a gama-globulinemia sobreviveram à infecção por coronavírus. Então, gente, a palavra que eu tenho que trazer para vocês é sem histerismo. Não precisa ter pânico. Calma. Eu tive Covid, não tive manifestações graves. Eu tive 2 dias de sintomas leves que eu nem percebi que era Covid. Só vim perceber porque o meu marido pegou e ficou bem grave. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fiz o exame. Quer dizer, eu, que era imunodeficiente, não tive gravidade, né? Tive normal, dor de cabeça, dor de garganta, e passou em 2 dias. Então, realmente, a gente aprendeu já uma lição que muito da causa da mortalidade do Covid é ligada, na verdade a pessoa morre da desregulação da resposta imunológica que é estabelecida. Ou seja, ela desenvolve uma reação imunológica excessiva, desregulada, que lesa os tecidos de tal maneira que leva à falência, né, dos órgãos. E essas pessoas morrem devido a uma resposta inadequada. Assim como tudo, um segredo, né, a poção da juventude está naquele sistema imune que não falta e não sobra.
né? Tem que estar ali no meio. Se faltar, você pega a infecção e corre o risco de morrer. Se sobrar, você faz doença autoimune, doença autoinflamatória. Então, se eu tivesse que procurar o segredo da longevidade e a poção da juventude, seria em montar um sistema imune que fique no meio, nem de mais, nem de menos. Mas tem uma pergunta que eu acho que é muito relevante, que eu já vi que um dos pacientes fez, que se os pacientes com imunodesregulação podem tomar. Então, são pacientes que correm o risco de desenvolver síndrome hemofagocítica, pacientes que têm formas mais graves de doenças autoimunes, ou mesmo neuropatias, né, como consequência. Então, o que eu vou responder para vocês? Sem dúvida, esse é o grupo de pacientes que, no meu entender, é o grupo que requer um olhar mais de perto. E eu não tenho uma resposta pronta para você. O paciente que tem ALPS, que tem problemas, né, LRBA, PK3 e delta, que tem algum defeitos em algum daqueles genes que predispõem à linfociticose. O que pode acontecer se você tomar uma vacina do Covid? Para a gente poder ter uma resposta assim. As vacinas, né, neste grupo de pacientes, nós também temos um olhar assim mais crítico, se eles devem ou não tomar, qual é o risco, de mencionar esse risco. Então, eu vou responder para vocês assim: o pessoal que tem síndromes de desregulação da resposta imune por qualquer um desses defeitos genéticos, predisposição a síndrome hemofagocítica, linfocitose e desregulação em geral, autoimunidade, é melhor ver caso a caso, porque precisa conversar com o paciente, ver todos os antecedentes dele, tudo que ele já passou de problemas, como é que foram abordados esses problemas, como é que foram tratados, para a gente poder pensar numa estratégia de vacinar, como vacinar, quando e de que forma. Tá? Agora, para os pacientes que não têm autoimunidade, não têm desregulação de resposta imune, tranquilo, pode tomar vacina. Que veio perguntando vários tipos de imunodeficiência, né? Pacientes que têm deficiência no complemento C4, DGC, autoinflamatórias e alergias, né? SCID e a gama. Então, cada um tem que ser visto de forma diferenciada, né? Se pode ou não pode. Eu vou colocar assim, SCID, dependendo da forma do SCID, primeiro assim, o tratamento do SCID é transplante de medula ou terapia gênica. Agora, se for uma imunodeficiência combinada, daquelas chamadas leaky SCIDs, tem que conversar para ver se tem ou não uma síndrome de imunodesregulação, se tem alguma programação de transplante, né? Então, são casos que tem que ser visto um a um. Autoinflamatórios, também tem que ver que doença que é. Pode haver um gatilho? Pode. DGC, liberado. Que mais? Pessoal da imunodeficiência comum variável, que eu acredito que seja aqui a doença mais frequente dentro desse grupo. Está liberado. Salvo aqueles casos, existe imunodeficiência comum variável que cursa com autoimunidade e desregulação. Então, esses casos de autoimunidade e desregulação têm que ser conversados um a um. Tá? Não tem receita de bolo ainda não tem protocolo definido, nem tem estudo em cima desses casos. Mas pacientes que, então assim, tirando esse grupo de doenças autoimunes graves, de desregulação graves e autoinflamatória graves, está liberado. A Cristiane me perguntou de alergia. E também tem uma preocupação grande com relação a, ai meu Deus, eu vou tomar vacina, eu vou ter um choque anafilático. Eu queria esclarecer, fazer um comentário. A gente tem que entender que não tem remédio perfeito.
Todo remédio tem efeito adverso e pode causar reações alérgicas e até anafiláticas. Qual a frequência disso? Felizmente é bastante raro. Né? São aqueles números assim da loteria. É raro mesmo. Então, vamos colocar 10 choques anafiláticos para 40 milhões de doses de vacina. Vocês acham que é uma estatística ruim? Nós temos que entender que tem todas as câmeras de celulares e profissionais e internet ligada 24 horas por dia no mundo, documentando esse processo de vacinação. E são milhões de pessoas sendo vacinadas diariamente. Então, quando nós fazemos isso de uma maneira rápida, intensiva, simultânea, milhões e milhões e milhões, a estatística vai aparecer. Então, é lógico que todo dia a gente vai ouvir falar de algum efeito adverso. Por quê? Porque são milhões ao mesmo tempo, simultaneamente. Se nós formos olhar vacina da febre amarela, vacina de difteria, tétano, coqueluche, sarampo, cachumba, rubéola, elas também têm efeitos adversos e podem causar anafilaxia e outros efeitos colaterais. Só que a gente nem ouve falar, porque são vacinas que já estão há muito tempo no calendário vacinal e cuja incidência estatística dos efeitos adversos vai acontecer de uma forma diluída ao longo do ano e está lá, está dentro da estatística. Agora, da corona não. A estatística sim, ela vai estar correta, só que vai acontecer tudo ao mesmo tempo, porque está todo mundo tomando sua vacina ao mesmo tempo. E como hoje em dia existe esse processo de ignorância do movimento anti-vacina, então estão lá esses azarões o tempo todo tentando achar gente com problema pós-vacina para poder ficar espalhando terror pelo mundo de campanha contra a vacina. E assim, me chama a atenção porque essas pessoas parece que elas não viveram o tempo do sarampo, da mortalidade do sarampo, da paralisia infantil, né? São pessoas que não passaram por isso. Então, elas desfrutam do estado de imunidade de rebanho, ficam muito bem, obrigado, e com frescura dizendo que não querem tomar vacina. É gente que nunca viu um caso de varíola na vida, gente que não viu uma criança com tétano. Eu não sou tão velho assim, mas eu já vi criança com tétano. É um quadro, é um terror aquilo. E poderia ter sido evitado com vacina. Então, nesse caso, gente, as vacinas que estão aí acabaram de terminar o estudo de fase 3, agora nós estamos na fase da vida real. Então, estatísticas detalhadas, apuradas, vai ficar para o ano que vem. Para esse ano a gente não tem. Nós estamos construindo essa estatística. Alergias. Voltando de novo a esse tópico, eu queria destacar um segundo ponto. Vamos combinar que 25% das pessoas são alérgicas? É estatístico. Né? Se a gente fizer aqui um levantamento no grupo, está certo que esse grupo é um grupo de pacientes com imunodeficiência, mas na população em geral, 25% das pessoas têm alergia. Então, eu vou vedar a imunização, proibir a imunização de 25% da população? Não existe isso. Essas pessoas já tomaram vacina na vida. É lógico que se você sabe, por exemplo, o componente lá do lipossoma, das vacinas de RNA, polietileno-glicol. Olha, polietileno-glicol é um produto que está aí em xaropes para quem tem intestino preso. Então, se tem pessoas que têm um problema com polietileno-glicol, então, elas não vão tomar essa vacina, mas pode tomar outra. Então, acho que a gente não pode disseminar esse pânico. Ai, meu Deus, eu vou ter um choque anafilático. Olha, e vou falar para vocês que não é nem só porque é paciente e população leiga. Eu, recentemente, saí de 3 grupos de WhatsApp, grupos médicos de WhatsApp, porque aí eu já comecei a perder a compostura. Então, médico com a história de que vai modificar meu genoma, não sei o que, eu falei, escuta, você faltou na aula do cursinho. Né? Eu não estou mais afim. Outra médica, só porque ela tem alergia histérica, de medo de tomar vacina. Porque fez um monte de procedimentos estéticos e defendendo o tratamento precoce. Eu falei, não dá. Eu não tenho mais paciência para isso. Acho que assim, quando é o público geral, a gente perdoa, porque são alvos e vítimas
de campanhas de fake news, que infelizmente é uma praga hoje em dia, mas médico não tem direito de pensar assim, não dá. Como falava Zeferino Vaz, o fundador da Unicamp, quando a política entra pela porta, a ciência sai pela janela. Então, né, vocês tomem cuidado com isso. É, perigoso, né, doutor? E não existe, né, nenhum tratamento preventivo para o Covid. Tem sim. Máscara, distanciamento social, lavagem de mãos, não fazer festa, não ir no shopping desnecessariamente, não viajar desnecessariamente. Não tem essa de entrar no avião e ir para as praias do Nordeste, já que eu não posso ir para Miami, agora eu vou para Maceió, então. Para com isso. Não tem outra opção. O tratamento não tem opção. A opção é ficar em casa e pronto. Né? E tem que usar máscara, tem que lavar a mão e tem que manter o distanciamento social. Não dá para trocar abraço e beijinho nessa fase. Tá claro? Aceita e pronto. Não tem outra opção. E essas crianças que, no caso, os imunodeficientes, eles vão poder fazer vacina? Crianças? Não está liberado para criança abaixo de 16 anos nenhuma. Criança é uma discussão a partir do ano que vem. Precisa ter estudo de eficácia e segurança para as crianças, para depois a gente considerar as crianças com imunodeficiência. Então é muito importante ter a campanha de vacinação para criar a imunidade de rebanho para proteger o imunodeficiente e não pegar dos outros. Tem uma outra coisa importante, muito importante, que eu preciso falar para o grupo de imunodeficientes. É sobre medicamentos para esse grupo. Vêm sendo desenvolvidos 2 tipos de medicamentos. Um que são de anticorpos monoclonais anti-SARS-CoV-2, ou seja, são anticorpos recombinantes. É aquele que o presidente Trump tomou para poder curar da Covid. Ele não tomou cloroquina. Ele tomou anticorpos recombinantes. E o outro grupo, um outro medicamento que vem sendo desenvolvido já em fase bastante adiantada, que é a imunoglobulina hiperimune anti-SARS-CoV-2. Que, na verdade, a imunoglobulina que todos nós conhecemos, que é usada no tratamento, só que é uma imunoglobulina enriquecida de anticorpos anti-SARS-CoV-2 que são isolados daqueles doadores de plasma que tiveram Covid. Então, não é a terapia do plasma convalescente, não. Já é um produto farmacêutico, é uma imunoglobulina enriquecida de anticorpos anti-SARS-CoV-2. Então, isso é uma notícia muito boa para os imunodeficientes. Primeiro porque esse remédio vem para tratar as formas graves de Covid e, posteriormente, nós podemos, dependendo do paciente, da situação, considerar de incorporar isso no tratamento de reposição de imunoglobulinas dos nossos pacientes. Veja, a população de pacientes com defeitos de anticorpos nem é tão grande assim, comparada com a população geral, são doenças raras. E já vai ter essa tecnologia disponível muito em breve. Os estudos de fase 3 estão para ser publicados. E vocês podem ter certeza que eu vou ser o primeiro a tocar bumbo para trazer esse produto para o Brasil. Eu já conversei com as pessoas da indústria, e certamente eu vou batalhar para trazer isso. E aí é importante os pacientes fazerem a lição de casa, vocês têm que aprender a tocar bumbo, né? Então, a advocacy é por conta de vocês. A gente faz a parte técnica e briga por melhores condições de tratamentos, por melhores medicações, mas acesso é uma briga de pacientes. Os pacientes são poderosos, muito mais poderosos do que os médicos. Já tem anticorpo monoclonal, anti-SARS-CoV, né, que isso a gente pode depois discutir e definir como é que vai fazer com relação aos imunodeficientes que precisarem, e a imunoglobulina hiperimune. E vamos pensar o seguinte: com o passar do tempo, muita gente já vai ter tido Covid e tomado vacina. A gente vai ter um estado de imunidade de rebanho.
Aí, muito provavelmente, os anticorpos anti-SARS-CoV-2 vão ser incorporados na terapia de reposição de imunoglobulinas regular, que nós já fazemos. Que também é uma boa notícia. Aí precisaria vacinar? No caso, se a gente está usando a imunoglobulina já vindo com os anticorpos, é necessário esses pacientes vacinarem, que nem a gente faz a vacina da gripe todo ano? Sim, fica indicado. Todas as vacinas inativadas, elas são indicadas para os imunodeficientes, salvo aquelas exceções da desregulação que a gente comentou. Mas eu diria para vocês que é certeza. Esses anticorpos anti-SARS-CoV-2 vão aparecer nas imunoglobulinas regulares, porque as pessoas ou terão Covid ou foram vacinadas. E isso vai ajudar. Eu tenho uma outra boa notícia, a gente só vê má notícia, eu quero dar boa notícia para vocês. Finalmente vai sair a produção de imunoglobulina brasileira. A Hemobras vai finalmente entrar nos eixos esse ano. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, não é a hora, mas eu estou falando para vocês que é certeza, a Hemobras vai entrar nos eixos, tá? Então vai ter imunoglobulina aqui no Brasil. Vai precisar muito da colaboração dos pacientes em disseminar uma campanha para criar uma lei que facilite a doação de plasma no Brasil. Porque atualmente a gente só tem doação de sangue. E a gente só processa o plasma que sobra da doação de sangue para emergências médicas. E não é assim que a gente faz captação de plasma. Os países que produzem imunoglobulina, eles captam plasma por plasmaferese. Então, o doador vai lá, na máquina, faz plasmaferese, e tira o plasma dele, que é a parte líquida de sangue, e devolve as hemácias, os glóbulos vermelhos. Ninguém fica anêmico de doar plasma. É um processo muito mais moderno, seguro, rápido e ágil. Então a gente precisa criar uma lei para isso. Aí eu vou avisar vocês e a gente vai ter que começar a tocar bumbo para criar essa lei e criar a captação de plasma, para poder impulsionar a produção de imunoglobulinas no Brasil, para não faltar mais medicamento para ninguém. É mais uma luta para a gente, né, doutor Condino? Porque eu acho que isso é assim, a importância dos pacientes, dos familiares, né, que sabem que nós dependemos dessa medicação para viver, e o desespero que é das famílias quando falta, como nós ficamos já praticamente sem imunoglobulina, apesar de tudo que estava acontecendo, nós ficamos sempre, a maior parte dos estados estavam sem fornecimento, por conta da importação, ter aqui no Brasil a produção, né, e ainda mais com o sangue brasileiro, né, no caso assim, coletado mesmo do sangue brasileiro, acho que seria realmente o ideal, necessário, né? Então, nós somos 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas, o Brasil é um país grande. É uma vergonha a gente não produzir imunoglobulina, ter que importar tudo. O que é o fim disso? É uma vergonha. Né? A Hemobras tem que funcionar. Pelo visto, né, do que eu andei sendo consultado por aí, eu acho que dessa vez vai. E daí a gente vai tocar bumbo para a história da captação do plasma, tá? E a outra boa notícia é do teste do pezinho que a gente fez live ontem para detecção do SCID e a gama-globulinemia. A cidade de São Paulo está começando em âmbito universal, no SUS. Distrito Federal criou a lei, Estado de Minas Gerais também. Então que o pessoal fique atento aí para tocar bumbo e exigir isso nas suas regiões. O Grupo Brasileiro de Imunodeficiências tem médicos no Brasil inteiro, então é só a gente agilizar essa comunicação, vocês vão contando para a gente vai acionando os colegas nos diversos lugares do Brasil para batalhar pela implantação do teste do pezinho, né? Para toda criança que nascer com SCID que seja tratada rapidamente. Gente, só um minutinho, doutor Condina. A gente vai acabar fechando a live, porque já vai dar o horário de 60 minutos. Mas aí, qualquer coisa se fechar, gente, a gente vai voltar, tá? Não saem daí, não. Porque a gente não terminou. É porque fecha sem a gente perceber. Quando vê, acabou a live, a gente não vê. Mas aí o pessoal fica aí aguardando. Uma pergunta, assim, que
está numa dúvida muito grande. Já tem paciente, doutor Condino, daqui do nosso grupo que já vacinou, né? São profissionais de saúde e tem imunodeficiência e já vacinou. E, olha, não viraram jacaré, nem foram chipados por enquanto. Então, nem tiveram reação. Então, tranquilo. E a dúvida Então, para seria, esse pessoal, esse pessoal que é do grupo de imunodeficiente já vacinou, é importante fazer a sorologia depois de 4 semanas para saber se o soro converteu. 4 semanas. Pelo menos. Essa primeira dose, a segunda? Ideal é completar todo o esquema de vacinação. Fazer as 2 doses e depois de 30 dias da última dose fazer a sorologia. Mas, por exemplo, se for a Oxford, que tem um intervalo de 90 dias, nada impede, depois de 4 semanas da primeira dose, de fazer uma primeira sorologia. Eu vou fazer para mim. Eu quero saber como é que eu vou ficar depois de 4 semanas da primeira dose. E depois, quando eu fizer a segunda, eu vou fazer de novo, depois de 30 dias. Então, quem tiver acesso, eu recomendo que faça. Todos os meus pacientes vão ter essa recomendação para saber se soro converteu. Não vai ficar por aí borboleteando sem anticorpo. Qual é o tempo que tem que ser? Se o paciente faz imunoglobulina mensal, no caso, né, que faz a venosa, ele tem que ficar qual o período para poder ele vacinar? A política que a gente procura adotar de vacinas com reposição de imunoglobulina é procurar fazer no meio do ciclo. Então, se é subcutâneo, fazer no meio do ciclo, intravenoso no meio do ciclo. Mas eu vou colocar para vocês que não vamos criar essa regra fixa. Primeiro porque, assim, ela é uma regra empírica. E segundo ponto, que existe um sistema de agendamento do governo. A gente não pode perder a oportunidade de se vacinar. Então, eu vou colocar para vocês, quando chegar a vez, vocês vão, tomar e pronto, independente do dia que tomou imunoglobulina. Mas, se puder ajustar nessa regrinha que é empírica, de fazer no meio do ciclo, melhor. Mas se não puder também, não vai deixar de tomar vacina por causa disso. E a subcutânea? No caso, a pessoa faz semanal, a cada 7 dias. Vai lá o dia que der, tomou, pronto. Não dá, você interferir nesse negócio é muito complicado. Né? Tem pessoal, né, doutor? Cada um vai perguntar ao seu médico, né, que acompanha, né? Mas eu diria para vocês assim, fazer imunoglobulina não é nenhum fator impeditivo de tomar vacina, independente do dia. Se vai funcionar, a gente só vai saber se fizer depois o exame, né? Uhum. E agora, fazer o exame depois, sim, eu acho que é muito importante para saber se você soroconverteu. No caso, assim, porque as crianças que não vão vacinar, os pais deverão vacinar. Eles vão ter alguma prioridade em relação a isso? Será algum documento para que eles possam vacinar? Não sei responder, eu acho que não tem nada acertado, tá? E aí é importante os pacientes se manifestarem. Brigar por esse direito, né? Tem uma pergunta aqui que fala de que a pessoa que tem imunodeficiência faz uso de corticoide, faz uso de antibiótico profilático e faz imunoglobulina mensal, ele tem uma vantagem, assim, é como se fosse um tratamento preventivo no caso do Covid? Tem chance de não desenvolver infecção do Covid? Tá. O pessoal que faz, por algum motivo, toma corticoide cronicamente, né, para síndromes desregulatórias e outros medicamentos imunossupressores para controlar a autoimunidade, tem paciente que a vacina pode não funcionar, né, porque são imunossupressores. Já existem trials publicados de pessoas que contraíram Covid e foi dado imunoglobulina e teve um resultado extremamente positivo, né, no sentido de abreviar a internação e a gravidade. Antibiótico profilático também faz parte do tratamento, evita a infecção secundária. Mas assim, a gente não tem uma comprovação científica do mecanismo, né, de por que
por que e como isso funciona. Mas, com base no que já foi publicado sobre o uso de imunoglobulina em pessoas com Covid, também isso a gente... olha, que bom que vocês já tomam imunoglobulina. Né? Talvez isso explique por que a estatística para pacientes com imunodeficiência não é aquela coisa tenebrosa que a gente tanto temia. Verdade. Ajudou muito, né? Pode ter ajudado muito, né? Pode ser. Agora, não sei como, a gente ainda está aprendendo. Ainda não tem pesquisa sobre isso, né, doutor Paulinho? Tem sim. Tem. Tem. Para o ano que vem a gente tem resultados. Nossa, isso é muito bom, né? Tem alguma ainda no caso, assim, esses pacientes agora que estão sendo vacinados do Covid, eles vão passar por alguma pesquisa para poder saber como é que desenvolveu aí a vacina neles? Tem alguma ideia aí de pesquisa referente a isso? De resposta vacinal do Covid em pacientes com imunodeficiência? Sim, o IPOP está abrindo uma corte de estudo a respeito disso. Eu recebi uma correspondência essa semana. Está todo mundo interessado em monitorizar. No caso, seria só após vacina, não tem nenhum pós-vacina, né? A gente fazer um levantamento. Já passamos de 1 hora, mas a live ainda não fechou. Não sei se para vocês estão ouvindo aí, eu não sei. Estão ouvindo bem aí, gente? Nossa, tem muitas perguntas aqui, doutor. Tem algum medicamento que contradiz a pessoa não possa fazer vacina por fazer algum tipo de medicação? Não. Tipo os imunossupressores, tem alguma contraindicação tomar com vacina? Tá, então, de novo a gente volta àquele assunto da quem faz imunossupressor é porque tem síndrome de desregulação imunológica, caso a caso. Daí não dá para responder genericamente. Eu estou imaginando uma situação assim. Eu tenho imunodeficiência, mas eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para asma, eu tomo remédio para diabetes, tomo remédio para colesterol. Não tem problema, por favor, vão e tomem a vacina. Tem que ser especificamente, cada caso é um caso, né? Tem que ser avaliado pelo seu próprio médico, né, doutor? Mas para esses remédios do dia a dia, para tratar essas coisas simples, não tem nenhum problema. O que não vai dar para tomar vacina no dia é se a pessoa aparecer com um quadro de febre e infecção. De qualquer natureza, seja qualquer vírus, qualquer bactéria, se a pessoa está com um quadro de infecção no dia, não vai dar para ela tomar vacina. Isso é uma conduta que é universal em qualquer processo de vacinação. Vai ter que tratar primeiro para depois fazer a vacina. Exato. Daí reagenda. Até a imunoglobulina também, né, doutor? Não é bom fazer a imunoglobulina com alguma infecção. Em estado febril. Pode dar reação. Pode dar algum tipo de reação. A gente está aqui na semana do mês... Semana não, né? Do mês raro. Teve uma dúvida lá no grupo, né? Nós, pacientes com imunodeficiência primária, somos considerados doentes raros? Se o paciente com imunodeficiência é paciente raro, claro que é. Esse é o nosso mês. Isso aí. Porque houve algumas dúvidas falando que a gente não era raro, porque hoje em dia, né, tem alguns tipos de imunodeficiência que não é tão raro assim. Mas em âmbito geral, é raro. Veja, tem que tomar cuidado com as palavras. As imunodeficiências são mais frequentes do que a gente imagina. Elas não são tão raras assim, mas elas ainda são doenças raras. Então, e também não confundir com HIV, né? Porque na cabeça da população, quando você fala de imunodeficiência, todo mundo pensa em HIV. Ou pensa em paciente que fez quimioterapia, transplante, que toma imunossupressor, esse cara é imunodeficiente. Né? As pessoas não consideram a existência das imunodeficiências de base genética, que é o nosso grupo aqui. Sem dúvida, as imunodeficiências são mais frequentes do que a gente imagina, mas elas ainda estão dentro do grupo de doenças raras, e a gente tem que usar dessa prerrogativa
para se beneficiar dos aspectos de legislação e benefícios para a causa. Não vai sair por aí banalizando que a imunodeficiência é uma doença qualquer, porque não é. Né? Nós somos 406 tipos, já está com quase 450 tipos de doenças, e a gente vai chegar no número 2000, que é mais ou menos por aí a conta, vamos dizer, presumida de tipos de imunodeficiências possíveis. Mas se nós formos pegar cada grupo de doença, todas elas vão ser raras. Então nós estamos tratando sim de doenças raras, tem que ter uma legislação. Não tem legislação que protege o índio, eles não foram os primeirões para tomar vacina. Tinha que ter uma legislação que protegesse o imunodeficiente, também de seus primeirões, e de vacinar os familiares que tratam dos imunodeficientes e dos médicos e enfermeiras que tratam os imunodeficientes. Tinha que ter essa legislação. Então a gente precisa, de novo, advocacy. Tem que bater muita panela ainda para poder conseguir esses direitos, né, doutor? Acho que seguramente. Os pacientes têm facilidade, né? Seguramente. Nós estamos aí esse ano lutando, né, ano passado, em abril de 2020, né, uma mãe de paciente de Brasília, a Daniela, conseguiu que uma deputada fizesse uma lei, um projeto de lei, né, com o objetivo, né, de dar essa atenção especial aos pacientes com imunodeficiência primária, dando essas leis que a gente precisa, né, para brigar pelos nossos direitos. Ainda está em trâmite na Câmara, né? Mas a gente tem que aqui bater panela. No Brasil, por que hoje a gente atingiu um patamar, vou te colocar de excelência com relação ao HIV, que tem todos os medicamentos para HIV? Porque os pacientes se mobilizaram, fizeram um lobby e conseguiram as coisas. Na hemofilia, porque tem um lobby, né? No câncer, porque é frequente e tem lobby. Você quer um lobby mais forte do que a oncologia? Os pacientes com imunodeficiência primária têm que ter lobby. Atualmente, o pessoal da atrofia medular espinhal, o AME, tem uma associação forte de pacientes, eles estão lutando para conseguir o teste do pezinho, que inclusive vai ser agregado ao teste do SCID e das imunodeficiências, para ser um multiplex e fazer de uma vez só. E a incidência do AME é meio parecida com a do SCID. Então eles são uma associação muito forte e eles estão conseguindo as coisas rapidamente. Então a minha mensagem, né, que a gente já está no final da live, there is no free dinner, vocês têm a obrigação de tocar bomba e se mobilizarem. Não fica esperando cair do céu, não. Sai, não cai, né? Não cai, né? Se a gente não lutar, tenho fazer 19 anos de tratamento esse ano e a gente não vê evolução, né? A gente não vê melhorias, a gente não vê as causas que a gente lutava lá desde o início, a gente continua lutando até hoje. Claro que existe melhorias em aspectos assim, mais diagnóstico e tal, mas assim, a estrutura para atender o paciente com imunodeficiência, a gente não vê melhoria. As estruturas são precárias. Que eu vou dizer para vocês, o médico não é o melhor profissional para cuidar disso, porque é tido como um conflito de interesse, e são os pacientes que têm que lutar por isso. A gente dá a retaguarda técnica, mas são os pacientes que têm que se organizar para conseguir as coisas. E a outra coisa é que o médico que cuida de doenças raras e cuida de imunodeficiência sofre retaliação dos planos de saúde, porque prescreve medicamentos caros, e os médicos são perseguidos. Então, tem que haver uma união de forças para que a gente consiga uma legislação que proteja pacientes, né, e até os próprios médicos que cuidam disso. No momento, a gente está solto aí com os leões. E é possível, né, ter essa qualidade de tratamento para o paciente, né? A gente tem tecnologicamente condições de ter. Agora, a Hemobras funcionando, ter uma medicação produzida no próprio país, né, ter acesso melhor a essa medicação e a estrutura em si do próprio tratamento em si, né? Não é só a imunoglobulina, né? O paciente não, são os outros medicamentos, são os centros de transplante,
né? Então, olha, eu tenho 37 anos de serviço, eu estou na área de imunodeficiências desde 1990. Então, já são 31 anos que eu estou na área de imunodeficiências. Eu vou dizer para vocês que melhorou muita coisa, mas poderia ter melhorado muito mais havendo uma coesão do grupo. É importante os pacientes se unirem, né? Na medicina, tudo dá certo quando a gente foca no paciente. Então, os hospitais existem para os pacientes, não para os médicos. Assim como as universidades e as escolas existem para os alunos, não para os professores. Então, quando a gente foca nos pacientes, as coisas caminham. Então, precisa ter representação de pacientes. Vocês têm que conseguir aí formar um grupo grande, né? Tocar bumbo, aparecer forte. Daí vocês conseguem as coisas muito mais rápido do que nós. Tem que se unir, a gente vê aí a união para tantas coisas assim, não tão importantes, e a gente precisa se unir por essa causa tão importante, né? Porque a gente vê aí que a maior parte dos pacientes, eu fico muito sentida, né? Porque a luta da gente é muito grande, e a gente vê muitos nossos amigos de lutas sendo negligenciados, muitas das vezes morrem por falta de atendimento mesmo, falta de medicamento, falta de amparo. Poderiam estar aqui, poderiam ainda ter construído uma vida totalmente diferente, não tiveram essa oportunidade. Então, os próximos, a gente tem que começar já, né? Porque muita gente já se foi e as coisas não andam. O paciente tem que ter essa responsabilidade, o familiar tem que ter essa responsabilidade, que nós somos agentes transformadores, né? Não pode ficar esperando sempre do outro, né? Muito bem. Gente, vamos dormir? Isso que eu ia falar. Eu tenho que acordar muito cedo. Eu não sei por que fechou. Eu não sei o que aconteceu, porque fecha geralmente 1h, mas já tem 1h13. Mas a gente gostaria de agradecer. É o anjo da guarda protegendo a nossa causa. É isso aí. Então, assim, foi maravilhoso. A gente não consegue ler todas as perguntas aqui, mas de forma geral a gente conseguiu responder, pelo menos acalmar, né, os pacientes e os familiares de que a gente vai poder vacinar, as crianças ainda não, mas os pais sim. E cada caso tem que ser avaliado pelo seu próprio médico, né, porque aí é uma coisa mais individualizada. E essa notícia, né, que acho que todos nós ficamos muito felizes aí de ter aí a abertura da Hemobras, né, para produzir imunoglobulina aqui do país, e que as nossas imunoglobulinas virão, se Deus quiser, já com os anticorpos do Covid, então estaremos protegidos, né, e aqueles que puderem vacinar também estarão protegidos contra esse mal. Talvez a gente não corra tanto risco, né? Gente, muito obrigada. Olha, os pacientes com imunodeficiência são os primeiros interessados na imunidade de rebanho. Façam campanha para vacina, tá? Isso aí, isso aí. Gente, mas muito obrigada aí pela presença de vocês, pela participação de todos vocês. A gente vai tentar responder algumas perguntas que ficaram aí, que não deu para a gente ler. Mas, de forma geral, tudo era mais ou menos parecido, as perguntas, né? Era a cada tipo de imunodeficiência, aí tem que ser realmente perguntado aos seus médicos. Mas que vocês possam receber no coração de vocês no dia de hoje a esperança. É possível a gente melhorar, é possível a gente ter aquilo que a gente busca. Vamos nos unir, né? Vamos nos unir para que isso tudo ocorra. Muito obrigada, doutor Condino. Tchau. Muito obrigada mesmo, de coração. E que outras oportunidades a gente possa conversar mais vezes. Adorei. Tchau, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, quem pediu aí o nome do livro, eu vou colocar depois no story, mas o nome do livro é Luíne Raio-X Relendo a Mim Mesma. É a história de uma grande amiga que tinha uma deficiência primária e conta aí como foi sua trajetória desde os 3 anos de idade. E a gente vai colocar, ela está à venda em vários papelarias, né, online, no Submarino, no Mercado Livre. Vocês podem aí tentar adquirir o livro, tá bom? E vamos lutar porque é possível, tá bom? Grande beijo para vocês, uma boa noite, obrigada pela parceria e pela presença de todos vocês.
Um abraço!